Prezados compatriotas, não é uma honra e não é um prazer falar aqui do tema que vamos tratar aqui hoje. Aqui, essa aqui do Fórum Econômico Mundial, essa página aqui é do Fórum Econômico Mundial também, de 9 de novembro de 2017. Ou seja, bastante recente. Né? Aí aqui, countries are so less century, ou seja, os países são tão do século passado. Né? Enter the net states, ou seja, do Estado em rede, né? do Estado aqui. Aqui, o reino de vida curta dos Estados-nações está em declínio. Né? Eles estão atrasados, eles são retardatários na história. Né? Ou seja, aí fala aqui que até meados do século XIX, até recentemente, meados do século XIX, o mundo era dividido em impérios, estados-cidades e estados-nações fracos. Né? Ou seja, o que o Fórum Econômico Mundial está falando, que os estados-nação estão ultrapassados. Aliás, eles até entram em contradição, porque uma hora eles dizem que está ultrapassado, outra hora eles dizem que até meados do século XIX os estados-nação não existiam, né? ou eram muito fracos, ou seja, está entrando em contradição. O que o Fórum Econômico Mundial está falando, isso é coisa do século XX, vamos esquecer o século XX, vamos esquecer os estados-nação. Né? Ou seja, o que isso coloca? Que a política que o Fórum Econômico Mundial quer, a política que as altas finanças querem, é uma política cada vez menos nacional e cada vez mais transnacional, em que os governos eleitos, os governos nacionais não terão papel nenhum, e o governo não eleito da plutocracia financeira terá o poder total. Né? Então, é basicamente isso que está colocando. Não à toa o touro com a bandeira da Espanha, já que a Espanha é um dos países que mais avançaram nesse processo de desnacionalização da sua política, tanto é que a Espanha não controla nem mais a sua própria moeda. Né? A moeda espanhola, o euro, a moeda que a Espanha utiliza, o euro, está sob controle lá está no controle de Bruxelas, do Banco Central Europeu, que faz parte ali das altas finanças transnacionais. Né? Então, a primeira medida concreta é a desnacionalização da política, sendo que foram os Estados-nação os responsáveis pelo desenvolvimento dos países, que foram responsáveis pela criação de uma classe média, que foram responsáveis pela criação de estados de bem-estar social que permitiram à maioria das pessoas sobreviver. Ou seja, a existência do Estado Nacional está diretamente ligada à existência do desenvolvimento e da melhoria da vida das pessoas. O Estado Nacional é um dos principais instrumentos do progresso coletivo. Né? E é isso que o Fórum Econômico Mundial quer acabar. Ele quer acabar com o Estado-nação para impor dominação financeira. E ainda fala que o mundo era, até o século XIX, o mundo era dividido em impérios, estados-cidades e estados-nações fracos. É exatamente isso que eles querem para hoje. Né? Ou seja, impérios, né? O império financeiro, o império que abarca, o império que exerce seu controle total sobre vários povos diferentes, né? Um império centralizado numa oligarquia financeira, estados-cidades, que são as metrópoles onde estão sediadas as atividades bancárias dentro dessa plutocracia, e estados-nações fracos. Né? Ou seja, aqui ele está falando, mais do que uma constatação histórica, o que o Fórum Econômico Mundial está descrevendo aqui é um projeto de destruir os estados-nação, colocar no seu lugar impérios, metrópoles financeiras e basicamente isso, estados-nações fracos. Né? Ou seja, essa é uma das principais dimensões do Great Reset, que abre a porta para todas as demais dimensões. Porque sem Estado nacional, com Estado nacional fraco, com governos nacionais que não governam, quem vai exercer o controle vai ser a plutocracia financeira. Isso é gravíssimo, isso mostra a privatização da política. Ou seja, o que a gente viu aqui é o Fórum Econômico Mundial defendendo a privatização, a financiarização da política, para que a política dos países não seja mais definida pelos seus povos, pelo povo desses países,
não seja mais definida dentro desses países, mas seja definida de fora. Aliás, a pandemia já foi um exercício disso, né? Já que o lockdown, a política de lockdown não respeitou nenhuma autonomia nacional. O Imperial College, olha o nome, Colégio Imperial, né, bem imperialista mesmo, né, definiu as medidas que deveriam ser adotadas no mundo todo e acabou, e sem discussão. Né? Ou seja, as diferentes, as particularidades dos países, a soberania dos países, nada disso foi levado em consideração. Foi implementada uma política única e acabou. Isso já é um ensaio para políticas seguintes que vão fazer o mesmo. Né? E a gente vai ver exatamente quais políticas são essas. E, mais uma vez, nada disso é novo. Tudo isso continua o neoliberalismo, porque o neoliberalismo é justamente isso, o enfraquecimento dos estados e a rendição dos governos e da burocracia, das burocracias semi-anônimas estatais, a rendição dos governos das burocracias estatais aos grupos financeiros, de forma que os rumos dos países sejam controlados de acordo com uma agenda única, definida pelos grandes grupos financeiros transnacionais. O consenso de Washington foi exatamente isso. E agora a gente está vendo aí uma reedição dessas políticas do consenso de Washington através do Great Reset. Né? Então, aqui, Imperial College, exatamente, é pirata, né? Esse símbolo aqui da pirataria é exatamente isso, porque o imperialismo britânico é baseado na pirataria, assim como o holandês, né? E o imperialismo britânico e o holandês são unha e carne, aliás, as coroas britânicas e holandesas são parentes. Então, aqui, Carlos Rodrigues. Apesar de China e Rússia terem bancos alguns nesses mercados financeiros, eles estão em algum ponto fazendo o jogo para acabar com isso. Pode ser. A Rússia não sei se tem poder para virar esse jogo. E a China não tem nenhum interesse em virar esse jogo porque ela está ganhando com isso. Aliás, os principais os administradores da Silk Road Finance Corporation, que é quem administra os investimentos da nova Rota da Seda, são da Goldman Sachs, são dos grandes grupos financeiros. A China, os grandes grupos financeiros, está tudo junto. Né? Da mesma forma que os grupos financeiros permitem a Noruega ter um Estado forte, permitem a China também ter. Né? E usam isso em favor do seu projeto de dominação. E qual é o papel que nos é reservado nesse processo? O de mero exportador de matérias-primas, de ser exterminado para garantir a acumulação deles. Né? Ou seja, é uma festa cara a cu. Eles entram com a cara e a gente, enfim. Né? Quem estaria contra o Great Reset? Bem, quem tem que estar contra o Great Reset somos nós, porque nós é que vamos perder com ele. Então, antes da gente esperar que outro esteja contra o Great Reset, primeiro nós temos que estar contra o Great Reset. Entender o que ele é, o que ele significa, para melhor combatê-lo. Então é a gente que tem que estar preocupado, não é o Bill Gates e o Xi Jinping não estão preocupados em acabar com o Great Reset. Isso é do interesse deles. Quem tem que estar preocupado em acabar é a gente. Né? Quem tem que se opor a isso é a gente, e por isso que é importante a gente ter essa conversa aqui para colocar os pingos nos is. Né? Aqui. Tem participação chinesa nessa vacina da Pfizer. Tem participação chinesa em tudo que existe hoje, né? Porque a China e o capitalismo ocidental estão em conúbio, fazem parte de uma aliança. Tudo que se produz, tudo que se consome hoje no Ocidente, praticamente tudo é feito na China. Isso não é à toa. Isso é um projeto político. Então, vamos continuar. Vamos continuar aqui a demonstrar as operações concretas do Great Reset. Então, aqui. Uma outra dimensão aqui do Great Reset. O número de trabalhadores remotos permanente está programado para dobrar em 2021. Ou seja, em 2021, o número de pessoas trabalhando em home office irá dobrar.
né? Isso aqui, dito pelo Fórum Econômico Mundial, matéria de 23 de outubro de 2020. Né? Então, ou seja, as condições de trabalho irão precarizar ainda mais, consequentemente, os salários irão reduzir, mais trabalhadores serão demitidos, porque já que não haverá mais a estrutura física dos escritórios, das fábricas, das oficinas, então vários trabalhadores serão demitidos, né? Os custos operacionais, o custeio das empresas será menor, né? Custeio com a estrutura física, custeio com os trabalhadores, os salários certamente serão reduzidos, como já estão sendo reduzidos desde o início da pandemia, muitos trabalhadores serão demitidos, haverá um controle muito maior, não só sobre as relações de trabalho, mas também sobre as relações domésticas, uma vez que os lares, as casas, vão virar um ambiente de trabalho, ou seja, haverá uma fusão do ambiente de trabalho com o ambiente doméstico, ou seja, as pessoas não terão mais uma casa propriamente dita, as pessoas não vão mais morar em casa, as pessoas vão morar no trabalho. As casas serão transformadas em locais de trabalho. Isso vai aumentar em muito a exploração do trabalho e degradar ainda mais a vida das pessoas. Né? E, entre outros efeitos, haverá também o de esvaziar as cidades, já que haverá menor fluxo de pessoas e, com isso, levando à falência vários comércios e estabelecimentos que dependiam desse fluxo diário para subsistir. Ou seja, essa condição aí de home office permanente, né, que será ampliado em 2021, né, e que continuará sendo ampliado depois, isso trará maior exploração, maior alienação, destruição dos lares, destruição das casas, esvaziamento das cidades, redução do salário das pessoas, redução das ofertas de emprego, ou seja, só vai ser desgraça. Né? Só desgraça. Né? Esse é o novo normal. Isso tem tudo a ver com o que o Malthus defendia lá atrás. Né? O Malthus defendia reduzir a população destruindo os empregos das pessoas pela desindustrialização. Na prática, essa é uma outra forma de alcançar o mesmo objetivo entre tantos outros. Né? Ou seja, né? Uma condição bastante complicada, e quem colocou isso em grande escala foi a pandemia. Né? Foram as políticas, ou melhor, as políticas de suposto combate à pandemia. É verdade, o trabalho à distância, o home office, já vinha sendo implementado antes. Mas para dar aquele empurrão para se converter num fenômeno de maior escala, de maior volume, precisava de um fato assim mais intenso, de um fato mais drástico, né? que foi a pandemia. Né? E aí vocês veem que o Fórum Econômico Mundial já anuncia o trabalho remoto permanente. Ou seja, não é o trabalho remoto enquanto durar a pandemia, é o trabalho remoto permanente, ou seja, para sempre. Né? Ou seja, mais uma vez a gente vendo a pandemia sendo utilizada como pretexto para transformações prejudiciais à sociedade. Né? E transformações essas que reduzirão o salário de quem vai manter o emprego e desempregará muito mais gente. Aí a gente pode pensar assim, e o que fazer com essas pessoas desempregadas? Né? Aí é que vem a discussão sobre a renda básica, né? Que a princípio parece uma ideia boa e uma ideia justa, mas na verdade esconde uma grande perversidade. Porque a renda básica, na verdade, é um meio de substituir o pleno emprego. Né? Se antes os governos eram obrigados, por pressão eleitoral, por pressão política, a fazer políticas de pleno emprego para manter todo mundo empregado, agora, com a diminuição drástica dos empregos para beneficiar a acumulação financeira, para beneficiar o aumento dos dividendos aos acionistas, né, com a redução dos custos, aí vem a discussão da renda básica, que significará, na verdade, uma esmola, um cala-boca, né,
para as pessoas aceitarem a redução do seu padrão de vida, uma vez que a renda básica jamais será igual a um salário, né? E jamais trará a inserção social que o emprego trazia, né? Ou seja, a renda básica faz parte do processo de destruição das bases materiais e sociais dos países, né? E o Fórum Econômico Mundial fala abertamente de uma renda básica. Aqui, essa outra página aqui do Fórum Econômico Mundial. Renda básica universal é a resposta às desigualdades expostas pela Covid-19. Matéria de 17 de abril de 2020. Né? Ou seja, aqui já estava falando de uma renda básica universal, né? Uma renda básica universal que não duraria apenas durante a pandemia, mas viria para sempre, né? Aqui, Warren Buffett e Bill Gates, né, que já demandavam aí uma renda básica universal, claro, né? Bill Gates, como a gente viu, é parceiro do Bill e Melinda Gates, é parceiro do Great Reset, e o Warren Buffett também, já que o Bank of America está sob controle dele, né? Então, ou seja, a renda básica universal mantém as pessoas num limiar de subsistência, né? Substitui o emprego como objetivo político, na verdade é um cala-boca para as pessoas aceitarem que ficarão desempregadas para sempre, que não terão mais utilidade e ocupação na sociedade, e ao mesmo tempo mantém um mínimo de subsistência para pelo menos as pessoas pagarem o Netflix, pagarem a internet para continuarem recebendo as manipulações e as lavagens cerebrais feitas pelos grandes grupos da mídia corporativa que estão sob o controle desses grupos financeiros que impõem o Great Reset. Então, a renda básica universal faz parte dessa política de destruição das sociedades, destruição dos empregos, destruição da produção, destruição dos serviços para impor um controle total das finanças sobre os países em detrimento das sociedades e da qualidade de vida das pessoas. Ou seja, o que a princípio parece uma boa ideia, na verdade é um instrumento de precarização da vida das sociedades. Porque o que melhorou a vida das sociedades, o que garantiu o estado de bem-estar social, foram os empregos gerados pela indústria, gerados pelos serviços, né? Gerados, enfim, por toda uma dinâmica de desenvolvimento material e imaterial, uma vez que educação e cultura também fazem parte do desenvolvimento, né? E tudo isso permitiu a criação de uma classe média, de pessoas com padrão de vida que não eram nem pobres e nem ricas, pessoas que podiam usufruir das boas coisas da modernidade sem exatamente serem ricas. E é isso que os grandes grupos, os donos do mundo, os donos do poder querem acabar, e usaram a pandemia como pretexto para acelerar as transformações que já haviam em curso desde os anos 80 e 90, nesse sentido de destruição das sociedades no altar das finanças e da especulação, no altar satânico, né, das finanças e da especulação, né? Aqui, o Marcelo Oliveira lembra bem, o picareta do Friedman defendia a renda básica. Claro, né? Neoliberal, né? Tudo que neoliberal não quer é ter emprego, né? Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que se as pessoas simplesmente não tiverem dinheiro nenhum, elas podem se revoltar e elas não terão como acessar os meios de informação que garantem a manipulação constante a elas. Por isso que os neoliberais defendem a renda básica, para pelo menos manter as pessoas sintonizados aí no Netflix, na internet, ou no caso do Friedman, na televisão, né? A televisão hoje já não tem o poder que tinha, hoje é a internet. Então, para manter as pessoas com internet, para manter as pessoas manipuladas, para manter as pessoas aceitando essa condição do novo normal como se fosse algo bom, como se fosse algo benéfico a elas, aí eles criam essa renda básica, e que, de todo modo, significará uma redução profunda do padrão de vida das pessoas, né? O Olívio perguntando: Felipe, será que tudo é minuciosamente planejado? Porque é incrível como tudo se encaixa perfeitamente para o 0,1 que domina o planeta. Sim, tudo é minuciosamente planejado e tudo se encaixa tão perfeitamente porque, na verdade, eles têm os meios, né,
para comprar os governos, para comprar as instituições, para comprar as cabeças, né? E garantir uma dominação de espectro total, de modo que nada saia do planejado por eles. Evidentemente que uma ou outra coisa sai, mas eles são tão poderosos que eles têm meios para irem ajeitando isso. Isso significa que eles são invencíveis? Não. É um erro achar que eles são invencíveis, mas eles só poderão ser vencidos pela política, né? Por uma organização política em sentido contrário ao deles, no sentido que beneficie a todos. Daí o sentido que a gente fala aqui no canal, aqui da necessidade de um Brasil independente, porque a soberania nacional é o principal eixo de resistência a esses grupos, e essa soberania só existirá se houver organização e um senso de direção por parte da sociedade e dos seus representantes. E é isso que estamos tentando construir aqui, fazer esse trabalho político, e que começa sempre pelo trabalho da consciência. Porque se a pessoa não tem consciência, se as pessoas não têm consciência do que está acontecendo, elas serão presas fáceis daqueles que têm o controle da situação. Né? Então, por isso que difundir ideias é tão importante. E difundir ideias passa principalmente por difundir o conhecimento, né? Por mostrar a verdade dos fatos e como esses fatos podem ser transformados no sentido mais benéfico a nós. Né? Então, aqui. Será criada uma renda básica universal baseada no crédito social da China, tendo como critério o nível de dissidência ou submissão ao governo e N fatores, como ocorre na China. Eu diria, mas não é nem tanto o governo. A China tem um governo, né? Mas a gente não vai ter o governo, ou melhor, o governo que vai exercer sobre a gente não é o da presidência da República, é o governo das grandes corporações capitalistas. Elas é que exercem o governo de fato. Esse governo aí que a gente entende, que a gente chama vulgarmente como governo, isso é tudo capacho, isso é tudo fantoche. Né? O governo, de fato, são as corporações capitalistas. São a eles que devemos obediência, são eles que nos filmam, são eles que nos vigiam, são eles que nos espionam, são eles que vendem nossos dados, são eles que criam todo um banco de vigilância sobre nós para ganharem dinheiro em cima de cada partícula de ar que respiramos. Então, na verdade, o crédito social que a China faz, que o governo chinês faz, as corporações capitalistas do Ocidente também fazem. Google, Facebook, Amazon, o próprio mecanismo de curtidas, né? De curtidas, compartilhamentos, é uma forma de crédito social. Muita gente só coloca aquilo que acha que vai dar mais curtidas, aquilo que vai ser mais aprovado. Isso é crédito social, isso é controle social. E quem define o que vai ser mais ou menos curtido, na verdade, são os grandes grupos de comunicações, são os grupos de tecnologia. Então, o que interessa ao Google, ao YouTube, o Google e o YouTube disseminam por aí. E aí tem milhões de visualizações, milhões de curtidas. Né? Quando não interessa, no máximo tem, sei lá, 1000. Alguma coisa assim. No máximo tem, sei lá, 50 mil, no máximo. Né? Mas aí você vai ver aí alguma coisa aí do Instituto Mises, por exemplo, que interessa esse grupo financeiro, tem milhões de visualizações, tem milhões de curtidas. Por quê? Porque isso vai para uma cacetada de gente. As próprias plataformas digitais jogam isso para um monte de gente. Esse vídeo certamente não será impulsionado para muita gente. Né? Certamente não vai alcançar milhões de visualizações. Se alcançar pouquinhos milhares, né? Sei lá, se alcançar 5.000 visualizações já vai ser muito. Né? Eu tenho consciência disso. Né? Agora, se eu ficasse aqui falando aqui que tem que privatizar tudo, que tem que entregar tudo, que tem que ter lockdown, né? Que tem que ter essas coisas todas, né? Que não pode sair de escada, que tem que ter empatia, que vidas negras importam, e que vida... que tem lesbocídio, que tem LGBTcídio. Se eu ficasse falando isso, talvez eu tivesse milhões de visualizações. Né? Mas não é meu objetivo ter milhões de visualizações. Meu objetivo é falar a verdade. Meu objetivo é expor o que realmente está acontecendo. E eu sei que o preço a pagar é ter, sei lá, 4, 5 mil visualizações. Mas eu tenho consciência disso, e isso é um dos efeitos do crédito social. O crédito social ocorre no capitalismo também, não é só na China, aqui também. Aliás, na verdade, o modelo de sociedades que o Vale do Silício quer implantar
é muito semelhante ao que existe na China. Só que enquanto na China ainda existe controle estatal, aqui é o controle das grandes corporações. Mas, em essência, é a mesma coisa. São modelos equivalentes, são modelos semelhantes, né? São modelos de dominação total para uma oligarquia, né? Então, e é isso que garante o sucesso, é isso que garante que esse planejamento do Great Reset de novo normal seja tão fácil. Assim como foi fácil o planejamento do neoliberalismo, foi muito fácil implantar o neoliberalismo nos países, foi muito fácil desregulamentar, privatizar tudo, né? E foi tão fácil agora a gente já está indo para uma próxima etapa, né? Uma etapa que vai ser o aprofundamento daquela iniciada nos anos 80 e 90, né? E que aí é a etapa mesmo de radicalização da destruição iniciada, de radicalização da acumulação financeira e de pauperização e de miserabilização das sociedades, né? Então, vamos seguir aqui com as outras medidas aí que estão sendo implementadas, né? O que serão implementadas. Então, mas aqui Aqui, ó, uma outra questão também, né? A coabitação, co-live, né? Aqui a pergunta o co-live é a resposta, né, para a crise imobiliária, para responder à crise imobiliária, né? Aqui, matéria de 6 de maio de 2019. Né? Aí fala que co-living se tornou um tópico popular nos círculos de desenvolvimento imobiliário, né? Na medida em que a indústria de construção contempla novos modelos de entrega de residência, né? Ou seja, aí a gente está vendo aqui, ó, o que significa a coabitação, ou seja, pessoas que não são familiares, que não têm laço de parentesco entre si, também não têm vínculos assim, pessoais, morando juntas. Ou seja, o cortiço, né? O co-live é um nome gourmet para cortiço, né? Aí, isso aqui é uma página do Fórum Econômico Mundial também, aqui, né? Ou seja, não é do Steve Bannon, é do Fórum Econômico Mundial, embora o Steve Bannon seja ligado a isso também, claro, né? Mas não é de fake news dele, é do Fórum Econômico Mundial. A gente tem aqui, ó. Isso aqui devem ser os parentes da Greta, pelo visto aqui, né? Só tem nórdico aqui, né? Só tem gente bonita aqui, né? Então, aqui, o cortiço, né? O Fórum Econômico Mundial diz que os cortiços do futuro serão assim, né? É claro que não serão assim, né? Primeiro que essa casa aqui parece boa, tem um quintalzinho bom aqui. É claro que não vai ser assim. Isso aqui é uma idealização, isso aqui é uma romantização, né? As casas não serão bonitas assim, as pessoas não serão bonitas assim, não será nada disso. Não vai ter comida aqui, né? Embora eu acho que eles podiam botar uns gafanhotos aqui, né? Como eu vou mostrar, trocar a carne bovina e suína por insetos faz parte do programa do Great Reset, né? Tá faltando um gafanhoto aqui. Vai ver que vai ver que isso aqui é gafanhoto enfeitado. Vai ver que esse verdinho aqui que tá no prato do cara é gafanhoto, né? Enfim, é isso. Ou seja, o Fórum Econômico Mundial está anunciando que, devido à crise imobiliária, as pessoas não vão ter mais uma propriedade imobiliária. Elas vão ter que dividir sua casa com estranhos, né? Um co-live, né? Que é um eufemismo para cortiço, né? Ou seja, o Fórum Econômico Mundial está dizendo que as pessoas vão viver em cortiços, né? E vão ter que ser felizes por conta disso. Ou seja, e a que isso vem ao caso? Né? Porque a propriedade imobiliária foi um dos principais, a generalização da propriedade imobiliária foi um dos símbolos do progresso do século XX. Ou seja, as pessoas conseguiam empregos, conseguiam bons salários, boa remuneração e podiam adquirir sua própria casa, podiam construir a sua própria vida, né? Agora,
Mas isso fazia parte do capitalismo de bem-estar social. No capitalismo neoliberal, isso se tornou muito mais difícil. A especulação imobiliária jogou o preço dos imóveis lá para cima, ao mesmo tempo em que derrubava o salário e o rendimento da maioria das pessoas. E agora, com o Great Reset, isso vai se acentuar ainda mais, de modo que as pessoas vão ter que desistir até mesmo de sonhar com a casa própria e se acostumar a viver em cortiços. Aí eles criam essa imagem aqui bonita, que parece capa de disco indie, né? Para convencer as pessoas de que vai ser maneiro e descolado viver em cortiço. Né? Só que um cortiço não tem nada a ver com isso, como todos nós sabemos. Né? Aqui, uma solução óbvia. Óbvio. Né? Ou seja, para eles é óbvio que as pessoas vão ter que se amontoar em cortiços. Né? Aqui, o papel da tecnologia. Né? Aqui tem até um livro, né? O Código da Coabitação, o Código do Cortiço. Né? Aliás, tem um outro livro aqui também, do Aloysio de Azevedo, O Cortiço. Né? Então, esse McDaniel aqui não foi o primeiro a escrever um livro sobre. O Aloysio de Azevedo já escreveu um livro também, mais realista, inclusive, chamado O Cortiço. Né? E é a esse nível de vida que eles querem condenar todo mundo. Né? Muita gente aqui no Brasil vivia em cortiço, em favela, mas se antes era os mais pobres, agora vai ser todo mundo que não seja Jorge Lema e os filhos do Safra. Né? Aqui, há tantos benefícios em compartilhar um espaço habitacional que é maravilhoso que isso não tenha sido feito antes, que isso não tenha sido feito em grande escala antes. Né? Claro, of course, obviamente a tecnologia nos ajudou a esse respeito. Né? Avanços no modo como nós nos comunicamos e como nós organizamos nossas vidas ajudou a iniciativa da coabitação a ter lugar. Né? Há tantos caminhos, há tantos jeitos pelo qual você pode ter vantagens atualmente e no futuro, né? Em relação à tecnologia que vai fazer a vida mais fácil. Né? Coabitação é um aspecto importante desses que merecem ser explorados em mais detalhes. Ou seja, o cara está celebrando, esse McDaniel aqui está celebrando a vida em cortiço. Né? Isso no site do Fórum Econômico Mundial. Ou seja, as pessoas não vão ter mais casa, as pessoas não vão ter mais a sua vida própria, as pessoas não vão ter mais a sua privacidade. Porque com uma renda básica, é claro que ninguém não vai dar nem para adquirir um imóvel. Né? Não vai dar nem para alugar um imóvel. Vai ter que dividir o aluguel com vários desconhecidos e morar com eles. Né? Esse é um novo normal que o Fórum Econômico Mundial diz que é uma maravilha e que o McDaniel diz que é uma maravilha, que isso é uma maravilha, que isso deveria ter sido colocado em prática antes. Né? Ou seja, isso aqui é Christine McDaniel, né? Uma mulher. Né? Christine McDaniel que escreveu esse livro aqui. Então, assim, ela poderia morar num cortiço. Eu duvido que ela vai morar num cortiço. Né? Ela vai continuar tendo uma casa muito boa, porque, claro, para escrever esse livro, ela deve ter ganho muito dinheiro aí do Clube Bilderberg, de algum banco, né? E aí vai pegar esse dinheiro para morar numa casa própria, né? Aí ela ganha dinheiro para escrever como é maravilhoso morar num cortiço, como é maravilhoso fazer um co-live, né? E que ela mesmo não vai fazer, porque, claro, ela, como uma das sacerdotisas do novo Normaltus, né? Ganha mais e não vai precisar morar nessas condições deploráveis que ela diz que são maravilhosas, né? Ela diz que a tecnologia ajudou a isso. Não foi a tecnologia, são as relações de poder por trás dessa tecnologia que orientam nesse sentido. Né? Então, aqui, Ricardo Almeida falando. E de preferência só um banheiro na casa, que é para os ocupantes desenvolverem a virtude da paciência. Sim, claro, né? Só um banheiro na casa, de preferência uma fossa, né? Um buraco no chão, um buraco no quintal, né? E as pessoas vão lá fazer as suas necessidades. Mas um buraco só. Né? Porque se for 2 buracos no chão, aí já vai ameaçar o clima, já vai contribuir para o aquecimento global. Tem que ser um buraco no chão só. E as pessoas aproveitam e desenvolvem a virtude da paciência. Né? Os ricos vão morar nas smart cities. Não, quem vai morar nas smart cities são os fudidos. Os pobres é que vão morar nas smart cities. Os ricos vão morar em
os ricos vão morar em belos subúrbios com mansões, né? Aí sim, eles terão privacidade, eles terão espaço, eles terão natureza. Quem vai morar nessas smart cities paranoides será a massa, né? A plebe rude. Essa é que vai morar nessas smart cities, se alvo de vigilância da Big Tech o tempo todo, né? Essas aqui não vão ter privacidade, esses aqui vão ter que morar nesses cortiços, né? Mas aí eles vão pegar lá um favelão e dizer que é uma smart city, né? Um favelão com internet, com banda larga colocada pela Luísa Trajano, pronto, virou uma smart city, né? Esse é o objetivo deles, reduzir todo mundo à condição de morador de cortiço e de favela, menos, claro, essa aristocracia financeira que vai ter tudo do bom e do melhor, né? O principal objetivo deles seria acumular toda a riqueza do mundo e empobrecer a todos. As duas coisas, né? Eles vão acumular toda a riqueza e empobrecer todo mundo ao mesmo tempo, né? Aliás, uma coisa é necessária para outra. Já que não vai ter mais desenvolvimento, já que não vai ter mais produção de riqueza, então as sociedades vão voltar a um jogo de um jogo de soma zero, né? Então, para um enriquecer, outro vai ter que empobrecer. E como eles querem continuar enriquecendo, então eles vão empobrecer todo mundo e manter essa desigualdade profunda entre a aristocracia financeira e a plebe servil, né? Vai ser um inferno. Com sorte, vai ser um inferno. Eu acho que vai ser pior, né? Porque para tudo isso aí se for tudo isso que eles estão descrevendo, se o plano deles der certo, vai ter que melhorar muito para ser um inferno, né? Então, aqui. A favela é anarcocapitalismo puro. ANCAPs, os donos da boca, os esperam. Exatamente, né? Favela é anarcocapitalismo. Não tem Estado, não tem nada ali. Só tem o poder privado do narcotráfico, né? Que é esse o objetivo do Fórum Econômico Mundial, né? Privatizar o poder político e colocá-lo a serviço da banca. E o narcotráfico, como todos sabemos, faz parte do projeto da banca para destruir as sociedades, para envenenar as sociedades com drogas e garantir a acumulação pelos meios ilícitos, né? Aqui. Lembrei da Luísa de Azevedo. Exatamente, Magda. O curtiço total, né? Mas a Christine McDaniel escreveu um livro falando que o curtiço é excelente. O Aloysio de Azevedo escreveu para mostrar como era um curtiço de fato. A Christine McDaniel escreveu para fantasiar a vida num curtiço e legitimar essa porcaria toda, né? Aqui no Brasil, o pobre já faz o collab forçado há muito tempo. Tem casas na área livre com 5 andares, sim. No Brasil, os pobres já fazem. E com o Grutsch 7, o que a gente chama de classe média também vai começar a fazer, né? Porque o objetivo é transformar a classe média em pobre, né? Favela. Exatamente isso. A nova cara do Rui 7 é monstruosa. Totalmente. Então, que tem uma, é a forma sutil, diplomática e pedagógica de incutir na mente dos incautos, condicionar, preparar as pessoas a aceitarem o que está por vir sem nenhuma ou qualquer resistência, relutância, questionamento. É exatamente isso, né? Por isso que é importante para eles terem a renda básica, porque é para as pessoas pelo menos terem o dinheiro para pagar a internet para receber a lavagem cerebral que vem por meio das redes sociais e dos aplicativos, né? Marcelo Oliveira. Marx previu no volume 3 do Capital que emergiria essa aristocracia financeira. Exatamente isso. O Marx falou exatamente isso, que o capitalismo se descolaria cada vez mais da produção e geraria uma acumulação financeira que iria destruir toda e qualquer relação material da sociedade. Só que o Marx achava que isso seria necessário para que a revolução socialista, para que a revolução comunista viesse. Porque, segundo Marx, o socialismo o comunismo não era a antítese do capitalismo, era a superação do capitalismo. O que, em termos dialéticos, demandava a realização integral do capitalismo, e para o Marx, a realização integral do capitalismo passava por essa acumulação financeira e a destruição de tudo mais. Só que o Marx estava sendo muito otimista, porque depois dessa destruição total, pode vir o caos, e não a revolução, né? E é o caos que os grupos capitalistas querem. Então, na verdade, o Marx, sem querer, ele acabou justificando o capitalismo, porque ele falou que o que ele defendeu foi que para o capitalismo ser superado, para ver o comunismo, para ver as coisas boas, primeiro o capitalismo tinha que se realizar ao máximo e destruir tudo, né?
Ou seja, a destruição total do capitalismo seria a destruição total feita pelos capitalistas seria a condição para haver a revolução e o comunismo. Só que a história mostra que isso não necessariamente ocorre, porque com a realização do capitalismo o que pode vir é um novo feudalismo, né? E não o comunismo como Marx previu. E os militares não defendem isso, a nação? Não. Pelo menos esses que estão aí, não. Pelo menos esses que estão no governo Bolsonaro, não. Esse tá todo mundo comprado aí pelas forças que operam o Great Reset. Então é triste. Sou carioca, conheço algumas favelas, é criança brincando no meio do tráfico cracudo, um cenário de desolação total, quase no nível de uma Serra Leoa. Pois é, em grande parte o Great Reset já foi feito no Brasil, é o que eu estava falando no início. Por isso que a pressão para se fazer isolamento social e lockdown no Brasil é menor do que na Europa. Porque aqui o grande parte do Brasil já foi resetado. Né? A Europa é que ainda precisa resetar mais. Então, esse cenário que o DJ From Below fala já é o cenário que os donos do mundo querem que se universalize para todos os países, inclusive a Europa, Estados Unidos, né? Austrália. Então, isso aqui no Brasil já existe. O Great Reset, em grande parte, já foi feito aqui, em grande parte a gente já está controlado por ele. A gente já está avançando nessa agenda aí do Great Reset já há algum tempo. Né? E essa situação que o DJ From Below descreveu é o que os donos do mundo querem aprofundar no Brasil, jogando a classe média, o que restou de classe média nessa situação, e é também a situação que eles querem criar, inclusive nos países mais desenvolvidos. Né? Onde estão os militares nacionalistas? Conheço um ou outro, mas acho que são mais assim, exceções do que regra. Enfim, vamos, vamos continuar aqui a exposição da desgraça. Né? Aqui. Aulas online. Né? Aqui, mais uma vez, uma página do Fórum Econômico Mundial de 29 de abril. Ou seja, mais ou menos no início da pandemia. A pandemia da Covid-19 mudou a educação para sempre. Aqui está como. Né? Ou seja, no dia 29 de abril de 2020, o Fórum Econômico Mundial já estava dizendo que a pandemia mudou para sempre a educação. Não é que mudou a educação enquanto durar a pandemia. Não, mudou para sempre. Aqui. A Covid-19 resultou no desligamento das escolas em todo o mundo. Né? Globalmente, cerca de 1,2 bilhões de crianças estão fora da sala de aula. Que maravilha isso! Um prejuízo irretornável, um prejuízo que não dá para consertar. Né? Como resultado, a educação mudou dramaticamente, né? Com a extensão distintiva do ensino remoto e-learning, né? Por meio do qual o ensino é conduzido remotamente a partir de plataformas digitais. Né? Ou seja, nem mais a sala de aula está livre do controle das plataformas digitais da Big Tech do Vale do Silício. Nem isso mais. Né? Bill Gates, Vale do Silício, controla até a sala de aula agora. Né? E aqui está falando, mudou para sempre. Ou seja, a aula remota irá durar para sempre. Né? Então, a gente está vendo aqui que. Aí a gente pergunta, o que é que isso aqui tem a ver com saúde? Isso não tem nada a ver com saúde. Porque se tivesse a ver estritamente com saúde, diria assim: olha, a pandemia mudou a educação, mas enquanto durar a pandemia, depois volta ao normal. Mas o que o Fórum Econômico Mundial está avisando é que não vai voltar ao normal, né? Que as aulas serão remotas para sempre, as aulas serão online para sempre, né? Aqui. Então, aqui está falando aqui das dificuldades e como operacionalizar, e fala que o Imperial College de Londres começou oferecendo um curso, né, sobre a ciência do coronavírus, né? Ou seja, o Imperial College já se adiantou. Né? Aí pergunta aqui se o aprendizado online é efetivo. Né? Aqui, o imperativo cambiante da educação, né? A mudança do imperativo educacional.
Aqui, está claro que essa pandemia rompeu dramaticamente um sistema educacional que, sob vários aspectos, já estava perdendo a sua relevância. Ou seja, como eu estava falando, o Great Reset não é um reino, isso é um aprofundamento do desmonte que já estava sendo operacionalizado, inclusive na educação. Então, o que é que está falando é que o ensino remoto irá durar para sempre. Aqui, o Alibaba, o grupo chinês já está aqui, já está preparado também, né? Já tem um aplicativo aqui, JingTalk, né? Para o Alibaba também vai ganhar com ensino remoto. Mas é claro que não haverá ensino remoto em grande escala na China, porque a China precisa formar profissionais de qualidade para operar o desenvolvimento massivo deles. Ensino remoto vai haver nos países em que de fato serão resetados, que esses países já não precisarão mais gerar profissionais, porque já não haverá mais empregos. Né? E os poucos empregos que houverem, como serão remotos, né? Então o ensino remoto já servirá para preparar as crianças e os adolescentes para um mundo de empregos, e que além de poucos empregos, os que tiverem serão também empregos remotos, por teletrabalho, por home office. Né? A gente sabe, né, que esse modelo escolar que a gente conheceu, que a gente frequentou, esse modelo escolar surgiu com a industrialização, né, para adequar as pessoas, né, em termos cognitivos e também físicos, da postura corporal ao trabalho nas fábricas e nos escritórios. Né? Com esse mundo do trabalho desaparecendo, também vai desaparecer a escola como a gente conheceu. Né? E aí o que restar de educação será o ensino remoto. É claro que grande parte das crianças e dos adolescentes serão alijadas mesmo do ensino remoto, porque não será mais necessário, com a destruição dos empregos, com a destruição de várias funções produtivas, não será mais necessário haver educação para todos. Né? A educação universal, a educação para todos, veio como complemento da política de pleno emprego. Já que todos os adultos teriam emprego, então todas as crianças que um dia se tornariam adultas precisariam ir para a escola. Como não haverá mais emprego, então nem todas as crianças precisarão ir para a escola. E as crianças que terão alguma perspectiva de ocupar algum emprego, assim, crianças da classe média alta e tudo mais, essas estarão no ensino remoto para aprenderem, para disciplinar os seus corpos, disciplinar sua mente para trabalhar no home office, no trabalho remoto. E com isso vem o desmantelamento de todo um sistema de transmissão de conhecimento e de cultura que vinha funcionando relativamente bem, né? Ou apesar dos problemas, que no caso do Brasil já vinha funcionando mal, e a pandemia foi a pá de cal, foi o prego no caixão nisso. Né? Então, o que a gente está vendo aí é que o Great Reset não vai resetar só a economia, vai resetar também o sistema escolar. Né? No caso do Brasil, esse reset já estava sendo programado já há bastante tempo, já que a destruição do sistema escolar já vem desde a década de 80. Né? Já uma destruição de longo prazo, e agora foi a pá de cal. Né? Aqui. Haverá aulas de empreendedorismo, aprender a vender picolé virtual. Isso aí o Eduardo Moreira vai fazer, a Betina vai fazer. Não, os coaches, né? Você já tem um monte de coach. Não precisa mais de escola para isso. Vai todo mundo aprendendo no YouTube, né? Algum coach aí vai ensinar empreendedorismo. Não precisa mais do professor, não precisa mais da universidade, não precisa mais de nada disso. Crianças de favela, Alô Amaral Judiz. Crianças de favela que dividem o celular por família ficaram sem aula esse ano e preencheram uma apostila para passar de ano. Estão depressivas e sem nenhuma perspectiva de vida. Lamento informar, mas crianças de favela já não tinham nenhuma perspectiva de vida antes da pandemia. Né? Quem tinha alguma perspectiva de vida eram as crianças assim, da classe média baixa, classe média média, né? Que essas sim tinham alguma esperança de ascensão social por meio do estudo, já que seus pais ascenderam socialmente por meio do estudo. Já que as pessoas que são hoje de classe média, média e média baixa, seus pais, avós, bisavós, todos eles eram pobres. Né? Foi com o desenvolvimento gerado na era Vargas, com o JK, com a ditadura,
permitiu haver uma mobilidade social que permitiu que que os filhos de pessoas pobres, pelo estudo, pelo trabalho, se tornassem classe média, alguma coisa, tivessem algum padrão de vida decente. Só que isso está sendo destruído agora, né? Então não haverá mais essa mobilidade social, não haverá mais empregos para as pessoas ascenderem socialmente. Então, com isso, não haverá mais necessidade de escola, né? As crianças de favela já nasceram resetadas, né? O Great Reset já vale para as favelas já desde sempre, né? Então, elas já não tinham mais perspectiva nenhuma. Depressivas, sim, provavelmente estão, porque é um mundo que está desabando, né, diante dos nossos olhos. Então, acho que só os grandes financeiros é que estão alegres. Qualquer outra pessoa tem que estar depressiva, né? Qualquer outra pessoa tem que estar, pelo menos, triste com a situação por ver toda essa destruição acontecendo e a gente, a princípio, sem poder fazer nada, né? Mas isso que a Lô Amaral Júdice está falando é uma realidade que vai se estender para muitos outros grupos sociais, né? As crianças da classe média também vão estar nessa situação. Também não tem mais nenhuma perspectiva de vida, uma vez que a classe média acabou. Pelo menos enquanto durar essa dominação financeira, essa dominação expoliativa, não haverá futuro para a classe média. Aqui, a Magda Carvalho falando. E no mundo todo, as boas escolas vão continuar também presenciais. As melhores escolas de Vitória já voltaram ao presencial, as públicas ralando, né? E ainda assim, eu tenho a impressão que essa volta das aulas nas melhores escolas, isso também será por pouco tempo. Já já vai tudo ser transferido para o ensino remoto, né? Só que agora estão numa transição, mas certamente muitas aulas continuarão sendo feitas no ensino remoto, mesmo nas melhores escolas, o que se chama de melhores escolas, né? Porque as escolas que vão continuar presenciais mesmo são as escolas assim, dos muito, muito, muito ricos, né? As melhores escolas de Vitória que a Magda fala provavelmente são as escolas da classe média alta, né? Aí essas escolas, daqui a um tempo, estarão todas no ensino remoto, que é para preparar os filhos da classe média alta, que já é um grupo bastante minoritário no Brasil, para trabalhar no home office, no trabalho remoto, né? Então, ensino remoto para treinar as pessoas para trabalharem no trabalho remoto. E abaixo disso, que é a grande maioria da sociedade, vai viver de renda básica, vai viver de esmolão do governo, né? Para continuar dando dízimo para o pastor e pagando a Netflix para receber porcaria de Hollywood. Então é aquilo. Olavo vem defendendo o ensino à distância há vários anos. Claro. Qual a surpresa disso, né? Aliás, o Olavo é um pioneiro da prática de ensino à distância, já que ele vende curso de filosofia sem ter formação em filosofia e vende à distância, um curso online de filosofia. É claro que ele defende isso porque ele defende a destruição do país. Olavo é papagaio de pirata do Steve Bannon, e Steve Bannon foi um alto diretor da Goldman Sachs, que é um dos principais grupos financeiros que operam o Great Reset. Não tem aí nenhuma novidade, né? Achar que surpreendente seria se o Olavo de Carvalho fosse contra o ensino à distância. Aí sim, seria surpreendente. Surpreendente seria o Olavo de Carvalho defender alguma coisa positiva, construtiva para o país, né? Aqui está perguntando, Salesiano já voltou? Não sei. Realmente não tenho essa informação. Para você, o governo chinês faz parte do esquema ou não? Faz parte, sim. Eu já mostrei como ele está envolvido aí no esquema. Mas a China vai continuar tendo ensino presencial, porque a China ainda vai ter desenvolvimento por um bom tempo. Então ela precisa do ensino presencial. China, Suécia, Noruega, todos esses países continuarão tendo aula presencial, porque será fundamental, né? Porque esses países continuarão produzindo tecnologia. Já os países que serão mera reserva de matéria-prima para eles, como o Brasil, a Argentina, esses não precisarão de escola e, na verdade, não terão escola, né? Netflix, a nova formadora de corações e mentes, né? Exatamente, né? Netflix é como extensão de Hollywood, né?
Né? Netflix é Hollywood, só que adaptada à condição tecnológica do século XXI. Mas o papel de doutrinação e lavagem cerebral é o mesmo. Né? Então, morava aí, estudei lá. Foi legal, também estudei no Salesiano, só que em Niterói, né? Ou seja, o Narote, né? O Narote e eu estudamos na mesma rede de escola. Eu não sabia que ele tinha estudado no Salesiano também. Aqui em Niterói, não sei se o Salesiano voltou não, porque eu já não tenho mais contato com a escola, já tem um tempo. Né? Mas certamente vai estar nesse esquema, esteve nesse esquema aí de ensino remoto, certamente mais cedo ou mais tarde vai aderir a isso, porque isso é uma tendência estrutural. Né? Isso não depende da vontade de uma ou outra escola. Isso é uma tendência sistêmica da própria organização que o capitalismo vem tomando. Né? Então, as escolas, mais cedo ou mais tarde, serão obrigadas a fazer isso. Não é algo que depende da vontade de uma ou de outra, que depende da vontade da diretoria. Né? Quem dera que dependesse, mas a questão é muito mais séria e muito mais profunda. Né? Aí, continuando a respeito aí dessa questão escolar aí, né? Da crescente transferência das aulas para o ensino remoto e o que isso tem a ver com o Great Reset. Né? Então, aqui. Matéria do UOL. MEC quer ampliar ensino à distância nas universidades federais. Matéria aqui de 23 de outubro de 2020, ou seja, matéria de um mês e meio atrás. Né? Sob a gestão do governo Jair Bolsonaro, o MEC quer ampliar a oferta de ensino à distância nas universidades federais brasileiras. Não sei, mas não era o Bolsonaro o antissistema? Não era o Bolsonaro que se opunha ao globalismo? A gente está vendo aí o governo Bolsonaro fazendo tudo o que o globalismo quer, o que as forças financeiras neoliberais querem. Né? Foram publicadas hoje no Diário Oficial da União duas portarias que instituem grupos de trabalho para discussão, elaboração e apresentação de estratégias para ampliação da oferta de cursos de nível superior na modalidade à distância nas instituições federais de ensino. Né? Os resultados mostram forte avanço dos cursos à distância no ensino superior brasileiro, em especial na rede particular, mesmo antes da pandemia do coronavírus. Ou seja, se antes do coronavírus a tendência já era das universidades irem para o ensino à distância, agora então vai ser mais ainda. Né? E o MEC, o governo Bolsonaro, está trabalhando para ampliar o ensino à distância nas universidades federais. Né? Ou seja, o que isso quer dizer? Que aquele sistema universitário presencial, aquela vida universitária que congregava os estudantes, os professores, num espaço físico, né, dos campos universitários, tudo isso vai acabar para haver a digitalização das universidades, consequentemente destruindo as universidades. E o que é pior, com o consentimento do próprio corpo acadêmico das universidades. As universidades, para se oporem ao Bolsonaro, foram as primeiras a falar que só iam voltar com vacina. E agora, mesmo com a vacina já chegando, o corpo acadêmico, as universidades insistem em não voltar às aulas presenciais. Né? Ou seja, as universidades compraram em cheio o discurso pandemista, o discurso corona mínimo, né? E não querem voltar às aulas presenciais. As universidades acham que com isso estão se opondo ao governo Bolsonaro, ao suposto negacionismo do governo Bolsonaro. Só que na prática estão fazendo exatamente o que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro, como você está vendo aqui, quer ampliar o ensino à distância nas universidades federais. O Bolsonaro também não quer que as aulas voltem. Então, esse mise-en-scène, esse jogo de cena aí do MEC, dizer que as aulas vão voltar em março, e aí a esquerda diz que não pode voltar às aulas, os reitores dizem que não vão voltar às aulas em março, que tem que salvar vidas, que não pode contaminar as pessoas. Então, tudo isso é um jogo de cena, porque, na verdade, existe um amplo consenso, tanto com o governo, tanto com as universidades, de não voltar às aulas nunca mais. Né? Então, as aulas presenciais não voltarão mais e todas as aulas serão no ensino à distância. Isso, o Bolsonaro está a favor disso, né? As universidades estão a favor disso, a direita está a favor, a esquerda está a favor, ou seja, há um amplo consenso em torno
de não voltar mais às aulas presenciais nas universidades, né?